Assim como em todas as profissões, nas ciências de dados também existe o mau, o médio, o bom, o ótimo e o excelente cientista de dados. E naturalmente, nas ciências de dados, a progressão salarial, os benefícios que essas pessoas têm e as empresas em que elas trabalham vão estar muito de acordo com o nível em que esse cientista de dados está. Naturalmente, a gente vê as maiores empresas de tecnologia ou finanças pagando os maiores salários. Dessa forma, toda vez que a gente vê um excelente ou um ótimo cientista de dados, ele vai estar trabalhando em algumas dessas empresas ou tendo a própria empresa dele. E não só isso, além da progressão de carreira, os conhecimentos desse cientista de dados vai fazer com que ele se adapte muito mais facilmente às mudanças que existem nessa área, que são constantes. Mas o que difere um bom de um mau cientista de dados? Ou a gente poderia falar um excelente até cientista de dados de um mau cientista de dados. E essa diferença está muito além do conhecimento de dados. Vou te dar um exemplo. Se você pegar o programa de ciências de dados do MIT, uma das mais conceituadas faculdades de tecnologia aqui dos Estados Unidos, e pegar o conteúdo de ciências de dados ensinado numa faculdade muito ruim no Brasil, não vai ter uma grande diferença no conteúdo que vai ser ensinado. Então, se o conteúdo é muito semelhante, às vezes até o mesmo, por que existe uma discrepância tão gigante entre um profissional que é formado no MIT para o profissional que é formado numa má faculdade, por exemplo? É a mesma coisa quando a gente fala da área profissional. Trabalhando já há muito tempo com cientista de dados em grandes empresas como Google, Facebook, assim, muitas outras na área de tech, para mim é muito fácil, principalmente quando eu estou entrevistando um candidato durante a entrevista de emprego, diferenciar o que é um excelente, um bom, um médio candidato de ciências de dados. E naturalmente, como a dinâmica do trabalho é muito exigente, a gente precisa ter os melhores, os piores vão sendo eliminados e a gente faz o máximo para eliminar falsos positivos, ou seja, aquele que parece ser um bom candidato e não é, para pegar realmente os melhores. E a diferença entre o médio, o ruim, para o ótimo e para o excelente, está simplesmente no fato que o conhecimento do ótimo para o excelente vai muito além daquele conhecimento básico e fundamental de ciências de dados que muitas vezes até o ruim não tem. O bom, o ótimo e o excelente cientista de dados, principalmente, eles entendem que o trabalho deles não é fazer ciências de dados. O trabalho deles é solucionar problemas e encontrar oportunidades para a empresa, fazendo isso com a utilização dos dados. Mas lembra que eu te falei que o conhecimento deles vai muito além dos dados? Por exemplo, para um profissional ruim, o que geralmente ele faz? Ele aprende Python, ele aprende alguns códigos. Se você pede para ele fazer uma análise prescritiva, ele vai pegar algum código pronto, adaptar, falar no GitHub, pegar alguma coisa e tentar criar uma análise. Mas ele não tem a menor noção do que seria uma solução adequada de negócios. Um cientista de dados avançado, ele vai tentar entender o problema, ele vai categorizar esse problema e, a primeiro ponto, ele vai decidir se realmente vale a pena resolver esse problema. Depois disso, ele vai tentar elaborar a solução mais eficiente para esse problema e tentar mensurar o impacto que ele vai gerar. Porque trabalhando como cientista de dados, a gente tem centenas, se não milhares de problemas que a gente pode resolver todos os dias. Só que não dá para resolver todos. E aí, como é que você prioriza? A priorização é de acordo com o impacto que esse problema, a solução desse problema vai acabar gerando para a empresa. E principalmente, quão escalável ou escalonável esse problema pode ser. Resolver esse problema para um cliente pode ser escalonável para milhares de outros clientes que possam estar tendo um problema semelhante? E o ponto é esse, o trabalho de um ótimo e de um excelente cientista de dados, ele é muito diferente do cientista de dados mediano e ruim, que é o que a gente costuma chamar de data monkey, que é o cara que vai sentar na frente do computador e um gerente ou alguém da empresa vai virar para ele e vai falar: a gente precisa de uma análise assim, a gente precisa de um algoritmo dessa maneira, a gente precisa de algo para criar um dashboard e assim por diante. Percebeu que a instrução para criar ou para gerar todas essas iniciativas de projetos da empresa sempre vem de alguém que não é um cientista de dados? Ou que, mesmo que seja, não partiu daquele cientista de dados? E é por isso que a gente chama Data Monkey, porque ele recebe as tarefas que precisam ser executadas e ele vai tentar simplesmente executar essas tarefas. Mas o trabalho do cientista de dados vai muito para além disso. Na verdade, o principal é decidir o que pode ou o que deve ou não ser executado. No meu trabalho eu também tenho diversas vezes account managers, project managers e até meu chefe vindo com projetos e falando: olha, eu acho que a gente
gente deveria fazer esse projeto. E eu passo uma grande parte do meu tempo falando não. E não simplesmente não, mas explicando justificativas porque talvez aquela não seja a solução mais adequada no momento, ou o projeto mais adequado a ser trabalhado, e porque outras prioridades deveriam ser colocadas em primeiro lugar. Lembro que uma vez entrevistando um candidato, ele virou para mim e falou o seguinte: um dos projetos que eu trabalhei foi esse projeto extremamente avançado, que eu criei esse algoritmo de machine learning para prever quais seriam os potenciais produtos que esse candidato, que esse usuário teria interesse de acordo com o source da onde esse usuário veio. E parecia um projeto extremamente sofisticado quando ele tentou me explicar. E aí eu fiz uma pergunta para ele: para que você criou esse algoritmo? E ele: para que a gente possa entender melhor o cliente. Eu falei: excelente. Para que você quer entender melhor o cliente? Ah, para que a gente possa mostrar os produtos que talvez ele tenha mais interesse. Eu falei: ah, legal. Para que você fez isso? E no para quê e por que ele fez isso, chegou um ponto em que ele não tinha mais resposta. O que eu quero dizer com isso? Tudo em ciências de dados tem que ter um outcome, ou seja, algo que você espera alcançar do outro lado, que não somente é projetado, como também é mensurável se você atingiu aquela projeção. Por exemplo, se ele falasse para mim: a gente criou esse modelo porque a gente esperava ter um aumento de 20% no cart value, ou seja, no valor do carrinho de compras que essa pessoa conclui no final, e no final a gente mensurou e a gente teve entre 18% e 25% de aumento no cart value, por exemplo. Mas não teve nenhum outcome, não teve um output final desse projeto. Então, para mim, na verdade, isso é simplesmente uma perda de tempo. E 90% dos projetos que tentam apresentar, grande parte deles são uma grande perda de tempo. E aí que entra o trabalho do excelente cientista de dados. Quais projetos a gente deve priorizar para esse quarto? Quais são os projetos que vão gerar o maior impacto para a empresa? Quais são as tendências que estão acontecendo na área de data science que a gente pode testar e aplicar no nosso trabalho na empresa? E qual que é o outcome, o resultado esperado dessa aplicação? É um trabalho muito mais de pensamento analítico e raciocínio crítico do que simplesmente aplicar uma análise de dados. Análise de dados, na verdade, seja um estudo, seja você utilizando os métodos estatísticos mais avançados, é somente a execução de todo um projeto que foi desenvolvido, e essa sim é a parte principal, na qual você tem um ponto específico, que é a execução desse projeto. E isso é um dos pontos que diferencia um bom e um mau cientista de dados. Outro ponto, você lembra que eu falei que o bom cientista de dados vai para muito além dos dados? Deixa eu te contar um caso muito interessante de uma das maiores empresas do mundo. A Amazon, ela é famosa, principalmente aqui nos Estados Unidos, por valorizar muito o consumidor. Para isso, se eu não me engano, eles têm uma média de 4.9 de 5, que é a mínima nota aceita do Customer Support. Ou seja, todo atendimento ao consumidor, quando o consumidor vai lá no final e avalia o atendimento que ele recebeu, nunca pode estar abaixo de 4.9 de 5. Quase perfeito. E aí aconteceu um ponto interessante. As notas de atendimento ao consumidor e a métrica, principalmente de rapidez em que esse consumidor era atendido, eram extremamente altas. Mas existia um sentimento de que o consumidor estava insatisfeito com esse suporte. De um lado, a gente tem os dados mostrando que o consumidor está extremamente satisfeito, e do outro, a gente tem um sentimento, que é o que a gente vê, por exemplo, principalmente quando você faz uma sentiment analysis, mas você não precisa fazer uma sentiment analysis necessariamente, mas existe um sentimento, de acordo com algumas informações que você vai recebendo, de que o consumidor pode não estar tão satisfeito assim. E aí o que você acredita? No seu sentimento ou nos dados? Grande parte dos cientistas de dados vai falar: não, eu acredito nos dados, mas esses são cientistas de dados medianos. Os ótimos e excelentes cientistas de dados vão falar: eu acredito nos dados, mas eu vou investigar esse sentimento. E aí aconteceu esse caso extremamente interessante na Amazon. Existia esse sentimento de que alguns consumidores, uma parte dos consumidores, não estava satisfeitos, e aí em uma reunião de BWR, ou seja, Business Weekly Review, que é uma revisão, avaliação semanal que a empresa faz, toda empresa faz, todo o time faz, uma das pessoas que veio trazer as informações foi a pessoa responsável especificamente para a área do consumidor. E aí ele fez a apresentação mostrando que as métricas estavam excelentes, e aí o Jeff Bezos fez uma pergunta: mas está tendo um sentimento de que o consumidor não está tão satisfeito assim, e eu tenho percebido isso. Qual que foi a resposta que o especialista de dados deles, da parte do consumidor, deu? Não, está tudo ótimo, olha as métricas aqui. Olha, a gente não tem nenhum atendimento, os atendimentos por telefone estão na grande maioria abaixo dos 60 segundos, porque isso era uma das métricas muito importantes de satisfação do consumidor.
consumidor, de não ter que esperar muito no telefone para poder ser atendido. Então a gente está cumprindo essa métrica, a gente está cumprindo as métricas de satisfação. Aí o Jeff Bezos falou: legal, gostei de ver essas métricas, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar agora para o atendimento ao consumidor. E aí ele colocou no speaker, deixou esperando e o atendimento levou muito mais do que 60 segundos. Esse é o ponto, os dados nem sempre dizem tudo. E muitas vezes os dados estão até enganados. E você precisa de um excelente cientista de dados para tentar descobrir a verdade, mesmo que a verdade esteja aparentemente nos dados, mas exista uma sensação, ou baseado no conhecimento que você tem, de que aquilo está errado. Não quer dizer que você vai confiar no seu sentimento, ou você vai tomar uma decisão simplesmente baseada no sentimento que você teve, ao contrário dos dados. Não, você vai levantar a questão e vai falar: acho que isso vale a pena investigar. E aquele estudo, por mais que ele tenha sido feito por uma excelente universidade, foi feito em Harvard, foi feito numa excelente universidade, muitas vezes acaba me soando um pouco estranho. E aí o que eu vou? Eu vou na metodologia na qual aquele estudo foi feito. E na grande maioria das vezes, eu vejo que existe alguma coisa na metodologia que foi incorreta. Ou que pode ter criado um viés para o estudo. A Universidade de Harvard recentemente teve que se retratar de 6 estudos criados por eles sobre o tratamento do câncer. Imagina, se em algo tão sério assim houve uma retratação, imagina para outros estudos mais simples. E aí que entra a diferença entre um excelente cientista de dados ou um ótimo cientista de dados para um mediano para ruim, ou até mesmo em alguns casos um considerado bom. Um grande problema também é que muitas pessoas, elas querem apenas uma explicação. Eles não estão preocupados se aquela explicação é verdade. Eu já tive vários casos de trabalhar com clientes e o cliente tem um problema em relação aos dados e quando a gente faz uma investigação, a gente descobre algo, mas o cliente às vezes não fica muito satisfeito com aquela resposta. Por quê? Porque geralmente é algo que vai causar um grande trabalho para ele consertar, para ele resolver aquele problema. E aí eu vejo geralmente um bom, um razoável cientista de dados vindo e dando uma outra resposta que na verdade não tem nada a ver, mas pode ser utilizada para justificar a situação, na qual o cliente acaba ficando satisfeito. Por quê? Porque ou não é culpa dele, ou é algo simples. A gente tem que lembrar o seguinte: o cientista de dados, ele está em busca da verdade e nada mais. Ele não está ali para fingir que ele está trabalhando com os dados ou para se mostrar ativo, não. Ele tem que encontrar a verdade. Uma das coisas que eu trabalhei bastante é chamado Brand Lift Studies, são os estudos de marca que a gente realiza. Eu lembro que uma vez eu realizei um estudo de efetividade de ads, ou seja, a pessoa está anunciando numa plataforma e ela quer saber quão efetiva está sendo aquela campanha ou as campanhas que ela está gerando, e ao mesmo tempo a gente realizou um estudo de efetividade de marca. E eu fui totalmente contra. Por quê? Porque o que eu expliquei para eles é que dentro do estudo de efetividade dos ads, já existia um estudo embutido de efetividade de marca, então não tem ali a necessidade de fazer 2. E o gerente de contas começou a insistir para mim: a gente precisa realizar 2 estudos de efetividade de marca. Eu falei: mas não faz o menor sentido, porque eles vão estar rodando paralelamente e concorrentemente. E ele insistiu, dizendo que o cliente queria muito, que era super importante, e eu o tempo todo negando e falando que eu não queria fazer. Por quê? Porque existem nuances específicas dentro do estudo que podem alterar os resultados. E aí, quando você faz um estudo paralelo com outro estudo, querendo descobrir a mesma coisa, inevitavelmente vai haver uma discrepância nos resultados. Um vai ser maior e o outro vai ser menor. E naturalmente o cliente vai virar e vai falar: opa, se eu realizei os mesmos estudos simultaneamente, por que eles apresentaram resultados diferentes? E eu expliquei isso para o gerente de contas e ele falou: vamos fazer de qualquer forma. O que aconteceu? Um estudo mostrou que o impacto na marca das campanhas do cliente foi positivo e o outro estudo mostrou que o impacto da marca dos clientes não alterou nada, não teve nenhum elevamento positivo. E aí o cliente vai questionar o quê? O estudo. Ele vai falar: como é que eu posso confiar nesse estudo se os resultados foram diferentes? E existe realmente essa discrepância quando a gente está trabalhando com os dados. Mas o bom cientista de dados, ele vai trabalhar para que realmente isso não aconteça, para que ele possa explicar, para que ele possa trabalhar de uma maneira que esteja o mais próximo possível da verdade. O cientista de dados, ele não está lá sentado codificando em Python. Isso não é o trabalho do cientista de dados. O cientista de dados, ele não está lá sentado criando um dashboard. O cientista de dados não está lá criando um relatório semanal. O cientista de dados está lá para gerar dinheiro e impacto para a empresa naquilo que ele está fazendo. Tudo que ele fizer tem que ter uma métrica, uma KPI e um outcome. Por exemplo, no meu trabalho,
A métrica, a KPI eu estou tornando as campanhas e os resultados do cliente muito mais eficientes, eu estou tornando o cliente muito mais eficiente na maneira com que ele faz a mensuração. Dessa forma, o cliente vai obter resultados cada vez melhores e obtendo cada vez melhores resultados, ele vai investir cada vez mais com a gente. Simples assim. Então, se meu trabalho não resolver esse problema, não importa as horas que eu passo programando, as horas que eu passo criando datasets, as horas que eu passo fazendo as análises, os estudos, não importa nada disso. O que importa é o resultado final. Por exemplo, mesmo o cientista de dados que cria o algoritmo que faz os carros da Tesla, utilizando o Computer Vision, dirigirem sozinho, tudo isso tem que ter um resultado financeiro para a empresa no final. E é isso que o bom cientista de dados faz. O excelente ou o ótimo. Enquanto o mau e o péssimo, ou até o mediano, vai ser o cara que vai ficar sentado na frente do computador, recebendo tarefas para executar, na qual ele vai ficar codificando o dia inteiro. E é justamente esse que agora está sendo substituído pela inteligência artificial generativa. Portanto, foque naquilo que é mais importante na área de ciências de dados, no que é primordial, que é gerar valor para a empresa, para o business que você estiver trabalhando. Gerar valor através da descoberta da verdade. Legal? Obrigado por quem se cadastrou no canal. Se você não se cadastrou, não deixe de se cadastrar aqui. Dá um like no vídeo de hoje e eu vejo vocês na próxima. Abraço!